é mais que uma força, ela é uma direção totalmente na minha vida. Que lindo. E você também é iniciada de orixá? Não, ainda não. Não? Eu tenho 23 anos de Umbanda. Olha que legal. Na verdade, era para mim ter sido iniciada com 3 meses de idade, mas a minha mãe carnal não permitiu. E tudo bem, eu acho que cada um faz o melhor para os nossos filhos, né? Entendi. E aí, quando que você se deu, assim, que você identificou que o terreiro seria uma forma de você registrar, de você querer acompanhar, de você ter esse lado profissional? Sim, na verdade, no terreiro que eu tive cargo de Umbanda, lá eu fazia toda a fotografia, todo o marketing, e aquilo sempre foi algo atrativo para mim, porque eu venho do audiovisual. Desde sempre, eu não tive outro trabalho que não fosse audiovisual. Então aquilo para mim era uma força. Fotografar, você abrir o seu álbum e você achar uma foto de 15 anos atrás. Eu tenho fotos da minha avó de quando ela tinha 20 anos de idade. Hoje minha avó tem 60 e alguma coisa. Então eu tenho fotos com a minha avó comigo com 3 anos, 4 anos, da idade da Pérola. Então, por que os nossos que vão vir lá na frente não pode ter essa mesma sensação? Fotografar não é só você guardar, mas e sim você ter uma árvore genealógica para mostrar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Então, a fotografia ela é um marco. Ela é aquilo que você vai ter para sempre. É verdade. Ontem até comecei a falar no programa sobre isso, do acervo que tinha lá de Tancredo, a importância de guardar, né, de preservar essas histórias, porque a gente pôde observar que na época dele já havia um ponto cultural muito forte. Vem pra cá, Manuela, pra você falar também um pouquinho da sua experiência ontem. Manuela tá aqui com a gente hoje, porque daqui a gente vai lá na Flit novamente fazer algumas entrevistas. Convido a senhora a vir aqui também para ajudar aqui na entrevista com a Jane. A Manuela tem um terreiro de Umbanda também, ela tem muita experiência com entrevistas, ela gosta desse lado profissional. E aí, Manuela, fala um pouquinho também da importância, né, do que é registrar esses momentos, porque a gente pôde ver ontem a roupa, as fotos, o acervo dele musical. Tem aqui o microfone aqui, ó. Esse aqui. Tá ok. Esse funciona. Tá ok. Ela vai voltar pra você. Tá bom. E aí é muito importante, né, Jane, a gente conseguir fazer esse acervo. Hoje eu fico olhando também as fotos de quando o meu terreiro começou, as fotos de quando eu iniciei, né, para o orixá. Na minha época eu não podia fotografar, nem filmar, então tem muita coisa que eu não tenho. Mas hoje eu já consigo contar uma história, e hoje é tão importante a gente mostrar a história do nosso terreiro, porque isso hoje comprova, né, que nós existíamos. Quanto tempo, quem é você, quem deixa de ser, o que o terreiro tem, quem é os filhos daquele terreiro, né? Eu acho que a fotografia ela é de suma importância, porém, existem momentos que o seu olhar ele precisa não fotografar. Existe um limite. E como uma pessoa que está na religião há muitos anos, a gente consegue identificar. Talvez uma pessoa que começou a fotografar agora, ela não tem essa sensibilidade, Lana. Ela vai fotografar e vamos supor que é um orô. O orô é um ato, é uma parte que você não pode fotografar totalmente. Você pode sim pegar alguns times de um egé correndo, da entidade rindo, apenas. Você não vai fotografar o que está sendo acontecido. Você não vai fotografar e nem gravar aquele momento do orô. Porque assim, primeiro que não faz sentido. Segundo que você joga a sua ética no lixo. E terceiro que não é bonito. É algo que a gente tem que guardar. É nossa preservação do nosso axé. Sim, nós temos que mostrar através daquilo que existe um lado bom, que o axé tem que ser mais visto, que a gente tem que ganhar mais voz, que a gente tem que chegar no topo. Sim. Mas tudo tem um limite. Entendi. E você acha que isso foi um chamado do axé ou foi algo que você planejou? Não, nunca planejei. Na verdade, eu sou formada em RH. Estou me formando em marketing ano que vem, no primeiro período. Mas eu sempre vivi para o mundo do marketing. Aquilo sempre foi um atrativo para mim. E segui a vida. Me mudei para São Paulo. Eu morei 1 ano em Bertioga, né, no litoral norte. E naquele meio período de se mudar, vende aqui, o que vai ser do meu destino lá? Eu fui com a cara e a coragem, botei tudo no Honda Civic e segui a vida. Eu sou muito assim, eu não tenho esse medo de o que vai acontecer lá na frente. O que vai acontecer lá na frente eu vou desenrolar, algo vai acontecer, o orixá vai dar caminho, enfim.
você é de que orixá? Eu sou de Logoendé. Ai, que linda. E você usa esse arquétipo de Logoendé para o seu dia a dia, para o seu trabalho? Nesse meio período, continuando o que eu estava falando, de São Paulo, eu me vi perdida dentro do meu profissional. E foi Logoendé que me salvou, de fato, ele me trouxe de volta pra mim. Sabe, quando a gente se perde, mas a gente não pode se perder, porque a gente é mãe. A gente é mãe, a gente é casada, a gente não tem essa opção. E eu me vi perdido, foi quando do nada, eu tava em casa com a minha esposa e falei assim, eu vou criar um Instagram. E nisso eu já fotografava, já filmava tudo no meu perfil profissional, que é o pessoal também. Só que lá eu lido com marketing, eu lido com produção, então assim, eu nunca imaginei que ia dar essa repercussão toda. Eu falei pra ela, eu vou criar um perfil. Aí ela, como assim um perfil? Eu falei, eu vou criar um perfil profissional. Você já tem um perfil profissional? Eu falei, mas eu vou criar Douré. Aí ela, Douré? Aí eu, mas eu não achei ainda o entrelance de Douré com audiovisual. Aí comecei a planejar. E desenha para criar logomarca, para criar arte. E fiquei eu comigo mesma tentando me entender. E clamando por Logoendé, clamando pela ancestralidade que tivesse ali comigo. E foi quando surgiu a Douré Audiovisual. E nisso, no mesmo dia eu já tinha logomarca, no mesmo dia eu já estava contando história, no mesmo dia eu já estava publicando, porque eu já tinha clientes, eu já tinha conteúdo, só que eu não tinha uma marca direcionada à ancestralidade, desculpa. E nisso, a Douré ela veio com o intuito de gravar barracões que nunca foram gravados, documentários de axé, né? Para as pessoas contarem sua história, contarem como chegou ali, como foi difícil construir bloco por bloco. Então a Douré, ela não foi um propósito, não foi algo que eu planejei, foi algo que o Orixá me atribuiu. Intuiu, né? Com certeza. Me trouxe a vida, axé, me trouxe esse axé. Que legal. Com certeza. Que história bonita. Quer fazer alguma pergunta para ela, Luana? Faça. Todas, né? Tô conhecendo também o trabalho dela agora. Eu gosto muito dessa... Eu sou um pouco da área de audiovisual também, não produzindo, né? Mas por fora. Mais na frente da câmera. Isso. Mas eu venho de uma tradição também que não podia, né? Antigamente não podia nada. E hoje eu sinto muita falta disso. Você não tem não momentos. necessariamente de ter coisas íntimas, né? Ali do sagrado, do sigiloso, da parte que não pode, né, ser publicada e tal. Mas eu sinto falta quando as pessoas perguntam assim, meus filhos me perguntam, né? Cadê sua foto de El? Não tem. Eu tive uma ou outra e se perderam no tempo, porque na época era aquela câmerazinha digital, eu não faço ideia de onde está essa foto. E aquelas as fotos, impressas elas eu perdi somem, também. né? Elas somem com o tempo, mesmo plastificando. Então, esse cuidado que você tem de não mostrar determinadas coisas e saber até onde dá pra ir e ter esse olhar assim mais quase poético, né? Eu acho que fotografia ancestral é quase uma poesia. Você um olhar saber mais fotografar sensível. orixá, a entidade de umbanda, que seja, tem que ser um olhar bem artístico mesmo, porque é muito delicado, é muito sutil. A gente está tentando fotografar uma energia através do corpo de uma pessoa, então assim, muito doido, você né? tira 15 fotos, uma sai perfeita, as outras acaba que o corpo, né, atrapalha um pouco. Sim. Mas isso pra mim nunca foi uma trava, nunca foi algo que me parou, porque eu amo fazer isso, eu amo fotografar, eu amo ver a entidade chegando através da minha lente, porque eu não faço só fotografia, então o videomaker ele me aproxima muito. Eu tá lá na frente, a entidade tá chegando, você consegue sentir. Antes de chegar na câmera, você tem aquela sensação de, caramba, tá chegando. E a câmera vai ali certinho, aonde tem que ir. E você fica, caramba. Na edição eu fico, nossa, que lindo, que momento. Então é um momento entre a câmera, a entidade ou o orixá. Eu já vi alguns trabalhos seus de videomaker, eu fico impressionada como você consegue capturar a sensação daquele momento. Eu fico assim, gente, é um olhar mesmo de quem conhece a espiritualidade, sabe o que é o transe. Então, assim, eu vejo que você tem muito detalhe, muito cuidado com essas imagens, né? Sim. Teve algum momento de alguma gravação que você tenha feito que você visualizou ali o espírito mesmo, que você tenha se surpreendido, assim, com a espiritualidade? Sim. Na verdade, eu costumo dizer que eu me surpreendo a cada gravação, a cada take, a cada fotografia.
mas especificamente tem uns 2 meses, acredito, eu fiz o registro da matança de seu Zé Pilintra da Lapa, de Fatolu. E no momento que ele chegou e o momento que ele falou comigo que eu tinha que estar ali, que eu fui escolhida para estar ali, porque assim, ele me achou meia Douré. A Douré tinha 50 seguidores na época. Então assim, você não imagina nunca que ela vai ser reconhecida ao fato da pessoa entender a sua credibilidade. Porque se ele entra no meu perfil, ele sabe quem sou eu. Mas se ele entrasse na Douré, não saberia quem sou eu. Teria lá umas 6 publicações e é isso. Tudo bem. E ele falou, não, você foi escolhida. Seu Zé Pilintra buscou você. Então aquele momento foi um momento que eu queria chorar, eu queria rir, ao mesmo tempo grata. E aquilo me reiniciou, sabe? Aquilo me jogou uma energia que eu tava pronta para mais 50 anos daquilo. Eu sou suspeita para falar, seu Zé Pilintra de Fatolu, porque ele é um maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Vale lá muito nas a pena. sessões do Babá Fatolu, porque ele é um espírito assim que de fato, né, faz a gente se conectar novamente com a nossa espiritualidade quando a gente está meio perdido, né? Porque a gente tem esses altos e baixos, Sim, né, sim. na nossa fé, na nossa espiritualidade, e ele é um espírito de luz que está sempre conectando as pessoas. E é muito raro você encontrar esse entrelance com energia. E aquilo pra mim não foi só sobre fotografar, não foi sobre vídeo. A primeira entidade que chegou na minha cabeça foi Zé Malandrinho do Morro. Então, aos meus 7 anos de idade. Aquilo pra mim foi uma confirmação de tudo que eu venho plantando. É uma história, né? Isso. Então, a malandragem sempre vai ser o meu começo, o meu meio e o meu fim. Não tem outra resposta mais breve e mais clara. Então, quando ele falou aquilo pra mim, eu senti acolhida. Eu senti de fato a malandragem sendo o que ela é pra mim, sendo aquele acolhimento, aquele colo, aquele afeto. Então, pra mim, eu fiquei muito grata, aquilo me renovou por muitos anos. Então, os malandros também são inspiradores aí do seu trabalho, Muito. protetores, Da minha vida inteira. guardiões. Com certeza. Porque as pessoas que botam muito o Zé Pilintra, as malandragens, muito como algo negativo, algo... Sim, E sim. não é nada disso, né? Você vê que Não. eles dão um caminho, que eles protegem, eles são defensores das mulheres, das crianças, do Com povo certeza. injustiçado. Então você vê que a espiritualidade vai dando esse caminho, vai trazendo, vai trilhando esses caminhos pra gente, vai nos escolhendo, isso é muito bom, né? E você sente que algo mudou em você depois que você começou a registrar o terreiro? Tudo. Eu consegui me conhecer muito mais. A gente acaba se limitando quando a gente acaba trabalhando em um local privado. Eu sempre trabalhei em local privado justamente fazendo isso, fotografando, fazendo vídeo, publicando. E você tem um reconhecimento, mas a gente sabe que o CNPJ da pessoa nunca vai valer seu AVC. Sim. Porque você morre hoje, amanhã tem outra. outra pessoa no seu lugar. Então aquilo, quando eu comecei a sentir que o meu momento estava acabando no privado, eu falei, opa, quem sou eu agora? Quem é Jane Lima? Eu tenho uma história tão grande atrás disso, mas como eu vou ser uma pessoa conhecida? E foi quando o Orixá, quando a malandragem me amparou e falou, você é essa pessoa. Então a cada fotografia, a cada vídeo que eu faço, a cada elogio, eu me conheço um pouco mais, eu entendo mais quem sou eu profissionalmente. Então aquilo pra mim é de suma importância todas as vezes. O carinho, quando eu chego em um cliente, tem um Wi-Fi com meu nome específico liberado pra mim. Que legal. Quando eu tenho um espaço naquele lugar, ó, aqui tá reservado pra você, você faz o que você quiser, você pode fazer tal coisa. Ou quando eu chego e o cliente fala assim, não, eu nem quero ver roteiro, eu confio em você. Eu fico, caramba. Ah, tem isso de fazer Tem, roteiro? sim. A galera faz isso agora? Sim, na verdade, quando é um orô ou uma festa, não tem como seguir roteiro porque é uma entidade. Mas eu também faço gravações com pessoas físicas. De ir lá, e tá. o pai e a mãe de santo mostrar seu terreiro, falar sobre o seu jogo de búzios, enfim, é muito amplo o audiovisual, né? Ele não é só focado na gira ou na sessão ou numa festa. Então eu monto todo um cronograma, eu monto um roteiro. Até mesmo quando eu chego para fazer a gravação de takes, eu já tenho o take salvo, eu só vou lá e coloco a filmagem. Eu tenho o exato padrão de tamanho, eu tenho a quantidade de tempo específica, porque aquilo faz o meu trabalho adiantar. E aí se eu tenho um trabalho com você e com você, eu te entrego o seu hoje, o seu eu te entrego amanhã. Eu não fico presa, eu não tenho por que ficar, daqui a 14 dias eu te entrego. Gente, isso é um saco.
Sendo bem sincera, isso é horrível. É claro que se você tá pegado, você acaba demorando 1, 3, 2 dias no máximo. Pra mim, eu entreguei, porque assim, você tem o seu conteúdo, eu tenho espaço pra ter outros clientes, então é bom pra você e é bom pra mim. Olha, você é organizada com isso? Tem que ser. Assim, eu já trabalhei com vários profissionais de fotografia, de filmagem, e às vezes é isso que você tá falando, eles demoram assim 1 mês, já tem gente que demorou 2 meses. Mas a fotografia profissional não tem que editar? Não demora mesmo um tempo pra editar? Ela é rápida, meu amor. Sim, mas não necessita. Mas não necessita disso tudo. Ó, eu sou muito perfeccionista. Eu olho uma foto por uma foto. Eu não agrupo tudo e jogo o mesmo efeito, o mesmo tratamento. Não, eu vou em cada uma foto é uma foto, né? Até porque a gente também usa de portfólio. A gente tem as nossas fotos escolhidas. Então, por que eu vou te dar um trabalho comum se eu posso te dar um trabalho ótimo? E além de você me ter como amiga, acaba tendo muita amizade devido ao trabalho, você vai contar comigo outras vezes, você vai me indicar para outras pessoas, porque eu acho que a ideia é essa. O seu trabalho ser conhecido não é só eu vir aqui e falar assim, ó, Luana, vou tanto, você me paga, eu te entrego e acabou a nossa história. Não precisa disso, até porque eu costumo dizer que nós somos uma união. Temos a mesma religião, temos o mesmo propósito na religião. Então, por que minha mão não pode abraçar a sua? Sim. Entende? Então, assim, tem pessoas que não entendem isso. É só um trabalho, e pra mim não é só um trabalho. Pra mim é uma entrega, pra mim é amor, pra mim é paixão, é o olhar sensível. Rede, né? É algo pra mim que eu vou levar pra minha vida inteira. Independente se hoje ou amanhã eu tiver outra profissão, não me interessa. A religião, ela sempre vai fazer parte de mim. Ela é meu iceberg. Nossa, isso é muito forte, né? Que linda. Eu nunca peguei uma profissional com esse olhar, assim, nunca parei para conversar também sobre todo o processo. A gente vê o quanto é difícil, quanto tem que ter dedicação, tem que ter uma cabeça boa, organização. Tem que ter amor, organização, e eu já vi que você é super organizada. Então, tento ao máximo não falhar com a minha própria organização, porque às vezes a gente tá cansado e a gente não tem esse direito de cansar, porque se eu canso hoje, eu demoro a entregar uma outra coisa. Então a gente tem que não se permitir estar cansado, não se permitir cair, não se permitir ficar doente. Então a gente tem que ter esse controle, essa organização, pra gente poder entregar o nosso melhor. Porque é o nosso melhor que faz a gente ficar conhecido, né? Com certeza. Dentro do terreiro existe hierarquia, existe fundamento. Como você equilibra o olhar profissional com esse respeito? Você falou um pouco, mas eu queria que você detalhasse melhor sobre isso, até para que você pudesse dar esse entendimento do respeito mútuo, né? Que não é só o da casa, do olhar, mas o seu também como profissional. Sim, principalmente quando a pessoa contrata, ela fala, ó, tá sendo contratada por pessoa X, quando é outra pessoa que contrata para outra pessoa. Então essa pessoa é pai de santo, essa pessoa é um babaquequereu, ela tem que me falar quem é quem, porque eu chegando eu não sei quem é quem muitas das vezes. Então eu chego primeiro, a gente troca bênção, a gente sabe quem é quem, a gente sabe que entidade vai chegar primeiro, porque tem essa hierarquia também. A entidade da sua mãe de santo vai chegar primeiro do que a sua. E tem uma sequência, ó. Primeiro vai ser o pai de santo, depois vai ser o babaquequereu, vai ser a fulana ou a ciclana. Ele vai me contar quem é. Então, até para postar existe esse padrão. Quando a pessoa, por exemplo, me contrata para ser stories making real time, é aquilo na hora. Não existe uma edição. Eu tenho que fazer edição em casa. Sim, isso também. A gente está descobrindo várias coisas. Isso. Tem a edição que você vai fazer em casa e eu chego no evento só para publicar. Agora, inclusive, no dia 12 de abril, eu tenho um evento que é o Festival de Oxum. E lá é real time, por exemplo. Real time é o quê? Explica. O real time, ele é na hora. Então, ao mesmo tempo, ontem, né? Ao mesmo tempo eu vou editando, ao mesmo tempo eu vou publicando. Por quê? A página precisa daquilo para engajar. Ela vai engajando e pessoas que estão a 15 km, a 20 km falam assim: eita, já tá tendo evento, eu tô indo lá. Ou caramba, eu tô ali na esquina, ouvi o barulho, deixa eu ver aqui. Ah, já tá tendo evento, fulano, vamos lá. Então isso é um engajamento ao vivo. Você tem um engajamento daquele momento imediato. Você não vai precisar chegar em casa, você editar para amanhã começar a engajar. Não. Você começa dando times daquilo. E aí a pessoa já sabe o que ela espera no amanhã. Isso é incrível. E quanto mais a gente conhece o audiovisual, mais a gente conhece a hierarquia, principalmente dentro do candomblé, a gente vai entendendo que tem como a gente ter muito conteúdo.
Conteúdo com respeito, conteúdo você visando a hierarquia de um pai abraçando o filho quando a festa é da entidade do filho, a entidade do pai chegando, então aquilo é lindo. Aquilo são momentos que hoje pra gente é um engajamento, mas daqui a 10 anos aquilo é uma história. Sim, é isso. E quem contou aquela história? A Douré. Então a minha ideia e idealização da minha página é isso. Ai, que linda, que forte, né? Que Muito responsabilidade, lindo. contar histórias. Você tá contando histórias também, Muita. né? E eu vou te falar que essa questão da... Como é que é o nome que fala? Que sai na hora? Real time. Real time. Eu já fui muito em evento vendo real time. Porque você fala Sim. assim, e tá acontecendo, não tô fazendo nada, vou lá, me Sim. arrumo rapidinho e chego lá. Isso é justamente, é um marketing que te vai fazer você comprar antes de você chegar lá. Você compra aquela ideia. E comprar nem sempre no marketing é você ir lá e pagar R$20. Não. É você comprar com os olhos. Vamos supor, por que hoje eu preciso comprar essa caneca? Porque visualmente é minha marca. Você que está assistindo, você entende que a Ecoche é a marca desse programa. É a mesma coisa o Real Time. Eu tô em casa, vou olhar o perfil da mãe Luana. Opa, tá tendo gira. Caramba, a Mulambo chegou. Pronto. Eu vou lá porque eu quero ver Maria Mulambo. Pronto. Você comprou a ideia daquela publicação. Você chegou lá, você foi mais uma pessoa, você foi alguém que contribuiu sentimentalmente. Então é isso. É fazer você chegar lá com a sua vontade, com o seu amor, com o seu carinho, acompanhando através das redes. Olha que legal, né? Muito legal. Vamos contratar, gente. Vamos querer, né? Eu quero um negócio Pode desse. fazer Vamos, pergunta, galera, agenda então? aberta. Pode. A gente tá aqui com a Sarinha. Sarinha é filha lá da casa. Sim. E eu percebi nela, assim, uma aptidão. Um olhar sensível. Isso. E habilidade também, né? Sim. Porque o olhar sensível a gente pode ter, às vezes, não tem habilidade de mexer com a tecnologia, né? Sim. Ela tem. E aí eu incentivo muito ela. Hoje ela tá fazendo essa parte pra gente. Perfeito. Mas ainda iniciando nesse meio, né? Tá começando a caminhada profissional nesse meio. Quais dicas você pode dar? Qual ideia você pode falar pra galera que tá querendo começar nesse meio? Tem medo? Vai com medo. Não tem nada que o medo vai te fazer acreditar. Ah, mas eu tenho medo, eu não vou conseguir. Você não sabe. Muitas das vezes a gente precisa ir com medo, a gente tem que enfrentar e estar do lado do nosso medo. Vai tremendo. Deixa o primeiro take ser tremido, sente a energia, esteja no momento, filme, fotografe, depois você edita se você estiver tremendo, bota um pouquinho mais lento. Então assim, o medo ele não pode te parar. Ele pode estar com você para te dar domínio, mas ele não pode parar, ele tem que ser uma força para você. Então, para quem tá começando agora, para você, Sarinha, vai com medo, fotografa, grava. Ah, mas o meu telefone não é o melhor. Começa pelo começo. Hoje você tem um telefone ruim, amanhã você tem um bom, daqui a pouco você tá com uma câmera, você tá com equipamento de audiovisual. Tudo começa baixo, ninguém começa no alto, porque você precisa aprender. Você tem que sentir o que é bom pra você. Porque vamos supor, Luana, o que é bom pra mim não é bom pra você. Sim. O que eu consigo gravar em um Android, você não consegue em um iPhone, muitas das vezes. Sim. Eu tenho clientes que tá lá no 17, no 16 e fala assim, Jane, como que você consegue gravar? É técnica. É aprimoramento, é estudar. Eu costumo dizer que isso é uma área que você vai estudar pelo resto da sua vida. Então, tem vontade? Vai, bota a sua cara na frente, faz uma faculdade de marketing, faz uma comunicação, faz alguma coisa. Estude um amiguinho, veja o vídeo do próximo, entenda o que você quer ser, se paute pelo próximo. E se valorize também, né? Exatamente. Eu vejo muita gente desvalorizando essa área um pouco, porque como se todo mundo que tem um celular na mão fosse capaz de fazer. Sim, é capaz de fazer a gravação, mas é o que eu falo pra ela que você tá dando de exemplo. Eu tenho uma outra amiga que é fotógrafa profissional também, não trabalha mais na área, mas ela é. E a Sara, por exemplo, eu dou o meu telefone na mão delas e eu falo, cara, é o meu telefone, eu não consigo fazer assim. Por quê? Porque é a habilidade mesmo da pessoa, né? É não verdade, tem é como. técnica, é um olhar mais olhar, é um dom sensível, mesmo, né? é um dom. Não adianta, você pega alguém pra fotografar aqui, e a pessoa pega daqui, joga daqui de cima, ponto, fotografei, ali eu peguei o fundo. Tem Não. noção de iluminação, Isso tem aí. tudo isso. Ela me deu um toque lá no começar. Eu botei o telefone que ela falou assim, ainda você coloca pra ali que você vai ter uma visibilidade melhor. Eu, vai vir pior que melhor. Olha. Então é questão de tempo, é questão de você
ter um tempo naquela área. Ninguém vai começar... Experiência, né? Experiência. Também. A experiência, ela vai falar muito. Mas ela não é tudo. Tá? Eu conheço pessoas que estão na área, principalmente de terreiro, que estão há 10, 15, 20 anos e não tem um olhar tão sensível. Ela tem fama. Ela tem clientela. E tem é gente o que que se importa. acomoda também, né? Pra ela é o que importa, mas pra mim não é o que importa. Desculpa, eu acho que você ter clientes não é aquilo que move. O que move é o seu trabalho, o seu conteúdo, é você se especializar, é você procurar evoluir, é você procurar a sua experiência expandir. Porque hoje você tá aqui, amanhã você tá fazendo um cliente em Londres, em Paris e assim vai. Eu acho que pra quem tá começando agora, pra quem tá há muito tempo, o céu não é o limite. Eu acho que você tem como você expandir cada vez mais. E essa ideia que eu levo pra mim, é o que eu acordo todos os dias, é o que eu manifesto a ancestralidade trazer pra mim. Axé, isso aí. Nós vamos agora pro intervalo rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente volta com essa conversa linda aqui no Eco Axé, onde a memória ganha a voz, né? Até daqui a pouquinho, Axé. Até. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Ligado em você, não deixe de mandar suas perguntas, suas dúvidas. Estamos aqui hoje com a Jane Lima e ela que está passando tudo sobre produção de vídeo, de áudio, videomaker e várias outras coisas, que eu não sei o nome, que eu ainda vou aprender todo final do programa, né? Mas que é muito importante. Então, assim, mandem suas perguntas, que mesmo que a gente não consiga responder agora, depois a gente faz uma live, ela vai falar lá também, né? A gente faz uma caixinha de pergunta. Faz uma caixinha de pergunta, porque assim, eu tô super interessada até pro meu trabalho no dia a dia. Com certeza. É muito importante. Muito. E ela já até me ofereceu em alguns momentos, mas a gente, na correria, é aquilo que a gente fala sobre a valorização, né? E às vezes não dá tempo, a gente acha que não é importante o quanto é importante, né? É verdade, é muito importante. É muito importante. Então nós estamos de volta, então vocês façam suas perguntas. E antes de iniciar as perguntas, Jane, eu queria fazer uma reflexão, né? A gente vive num tempo onde tudo é muito rápido, passa muito rápido, né? Mas dentro do terreiro o tempo é ancestral. E quando a gente não registra, a gente perde, né, um pedaço da nossa história. Eu mesma já perdi muito acervo, assim, do terreiro, que eu queria hoje poder contar para quem está chegando agora. Então é muito importante a gente ter esse registro, né? Você já fez algum acervo para algum terreiro, contando a história de alguém, para deixar assim para a próxima geração? Inclusive agora em abril, no final de abril, eu tenho um documentário para fazer de um terreiro que tem mais de 59 anos de história. Olha que legal. Você não imagina o quanto de história tem nesse local. Então já passou de que foi pro neto, que foi pro bisneto, que já tá no tataraneto. Então você não imagina a quantidade de informação que ele tem para dar. Mas você imagina o quanta informação ele não tem para dar. Uhum. Porque já passou. Porque já passou por mais de 5 gerações. Então, quando a gente faz algo na geração de agora, você ainda perde um pouquinho daquela história. Porque na nossa época mais antiga não tinha.
Você não podia falar, ou falar pra quê? Não tinha essa necessidade. Quem tem que saber da nossa história é quem tá aqui dentro. E não, negativo. Hoje a gente vê muitos terreiros em potencial muito grande. Principalmente, vamos lá, uma casa muito grande, a casa de Oxumaré, em Salvador. Ela nunca deixou de mostrar a história dela, seja escrita, seja falada, seja em rádio, porque isso é um marketing também. Falar em rádio é um marketing, escrever, publicação escrita, lá tem muito. Só que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, as pessoas inibem muito a história. Algumas vezes porque as histórias não são verdadeiras e algumas das vezes porque não podem falar. Porque o meu ancestral, um dia ele falou que nunca falaria, porque nunca seria visado na internet, porque que não pode fotografar. E hoje a gente entende que não é assim que funciona. A gente entende que aquilo que ensina acolhe, aquilo que ensina esclarece. Então hoje eu venho em busca ainda mais de fazer documentários em terreiros, porque eu acho que quem tá de fora e olha para nossa religião mal, ele muda a opinião. E para quem olha de fora e fala assim, caramba, eu tenho vontade de entrar no terreiro X, mas eu não conheço nada sobre religião. E o não conhecer assusta. É verdade. O não conhecer assusta, ele te limita, ele não deixa você chegar naquele local, ele não deixa você pertencer a uma raiz. Então, quando você conhece, você consegue esclarecer suas dúvidas, seus pensamentos, você pensa, caramba, não era nada do que eu tava pensando. Ou caramba, que bom, era tudo que eu tava pensando. É essa casa que eu vou escolher, essa casa que eu vou me iniciar. E a gente precisa ter essa credibilidade. A nossa ancestralidade por anos, ela foi unida ao catolicismo. E hoje a gente entende que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Só que antes a gente não tinha isso, não podia também. Porque se a gente tirasse esses dois ambientes, a gente morria. Infelizmente é a maior verdade. E hoje a gente entende que eu posso sim falar do catolicismo, posso sim falar do candomblé, eu posso sim falar da Umbanda, e que cada um tem sua matriz, cada um tem a sua reverência, a sua hierarquia, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É verdade. Nem tudo pode ser mostrado. Como você entende esse limite dentro da fotografia de terreiro? Bom, eu acredito que para uma pessoa que está 23 anos na religião, nasceu dentro da religião, eu consigo ter esse olhar mais específico, de limite. Eu sei que aqui existe um fundamento, então eu gravo sim um take, mas que não seja totalmente focado naquele fundamento, mas que pegue você, que tenha parte daquela história, mas que não pegue o fundamento, porque a gente sabe que não pode. E para as pessoas, assim, entrar um pouquinho, que fazem esses tipos de gravação, já vi muita gente expondo na internet, como é que você olha essa situação, né, de estar expondo uma matança, por exemplo? Assim, é complexo. A gente nunca vai falar da casa do amiguinho, porque assim, cada um mexe seu ângulo da forma que pode. Se tá dando dinheiro, se tá dando lucro, se tá dando vida, saúde, é sua panela daí, que eu mexo a minha daqui, mas eu não concordo, tá? Por mais que hoje a internet, ela sim mostra tudo, mas tudo tem limite. Tudo tem uma hierarquia, tudo tem um propósito. Porque se hoje eu faço um vídeo de um orô, mostrando tudo, e aí eu pego um alienado aí, ó, de alguma cidade, e ele simplesmente acha que ele é o bambambam da internet, ele é o bambambam da religião, e ele faz isso sozinho. Copia, né? Já vi casos. Ou ele faz sem fundamento, daqui a pouco tá aí, ó, no hospital porque não soube, ou porque se cortou. Então, assim, é muito complicado, porque hoje a internet, ela te dá a opção de copiar. É um Ctrl-C, Ctrl-V que existe, que assim não tem um porquê, mas existe. Então o que eu faço hoje é proteger a minha matriz, é proteger a minha religião e pensar no próximo. Para aquele amiguinho ele não reproduzir na casa dele e se dar mal. Que lindo. Esse respeito tem que haver, né? Tem que haver. No olhar do profissional, nem tudo ele pode filmar, nem tudo ele pode adentrar, nem tudo ele pode, né? É verdade. Expor. Tem um limite para poder ter. Existe uma polêmica que saiu, deve ter mais ou menos um ano, de um orixá tomando a água na quartinha. E aí a pessoa não colocou... Foi polêmica, gente? Eu nem vi. Não colocou o pano e aquilo surgiu na internet.
As pessoas vão falar sobre algo que elas não conhecem. Você não vê alguém que conhece falando. É sempre quem não conhece. É sempre quem quer ser hater, ganhar fama em cima daquilo. Então, assim, às vezes é o olhar do profissional. Pra que você vai filmar aquilo? Sim, não tem pra Tem quê. motivo? Não tem. Isso vai gerar algo pra falar da sua própria religião muitas das vezes. Eu sei que nem todo fotógrafo ele é religioso, mas se você tá fotografando uma religião, É bom presta que seja, atenção. né? É bom que seja. Eu acho também. Porque não tem como você pegar um cara que fotografa aniversário de 15 anos e você jogar ele pra fazer uma fotografia de axé. olhar Jane, diferente. mas ao contrário, pode? Pode. Porque é totalmente diferente. Porque ele vai chegar e ele vai fotografar coisas normais. Ele vai fotografar um atabaque, ele vai fotografar um orixá de costas. Mas quem é da religião sabe quando o orixá vai dar rum, sabe quando o Xoguinha vai levantar, quando ele vai vir, quando ele vai fazer isso, quando ele vai fazer aquilo. E quem não vai saber. É verdade. Mas se eu assistir 15 minutos eu consigo? Não. Não. Porque às vezes você tem 20, 40, 50 e o orixá te surpreende. Aí o orixá pega e vai suspender uma pessoa naquele momento. Que foi o que aconteceu lá em casa. O cara não vai entender. Viralizou o vídeo Foi. da Júlia sendo O cara não vai entender, ele não vai saber que aquele momento ele é de suma importância para quem tá sentando naquela cadeira. Ou muitas das vezes quando o orixá ele escolhe sua primeira Ked, escolhe seu primeiro Ogã. O cara Porque vai falar pra assim, ele aquilo não toca ele, ele não vai faz falar parte, assim, né? deve ser parte do ritual. Não faz ideia do que Não tá faz acontecendo. ideia do que tá acontecendo. Então você saber o que tá acontecendo é o que te faz ficar na frente. É verdade. Ter esse cuidado, esse olhar. Um cuidado, né? Porque vamos supor, a gente pensa assim, eu tô fazendo uma foto pra você, você tem que se sentir valorizada. Você tem que se sentir amada, abraçada por aquilo. Eu não vou chegar na sua fotografia e vou pegar coisas que você não gosta. Vamos supor, tem gente que tem uma sensibilidade em postar seu braço, porque acha que o braço tá maior, ou porque acha que tá um quilinho a mais. Então o que te custa ter um olhar sensível? O que te custa pensar no próximo? Mas já acabou, já me pagou, já até gastei o dinheiro. Desculpa, seja mais humano. Sabe por quê? Eu tô querendo te agradar. A foto é algo que você vai levar pra sua vida inteira. É algo que vai publicar nas suas redes sociais. Se você não se sentir bem com aquilo, o meu trabalho é em vão. É verdade. Então tem que ser sensível. Você tem que entender. Você tem que sentir aquela pessoa. É a mesma coisa uma entidade. Você não vai fotografar ela rasgando uma pimenta e enfiando na goela abaixo. Por favor, né? Eu já vi, inclusive, assim, voltando pra parte de casamento, pra falar da fotografia, da importância, eu já vi casamentos não acabarem por conta do álbum de foto. Não acabarem? Não acabar. Tipo assim, tá no abalo da relação, da mulher pegar o álbum de fotografia Ah, e mostrar, sim. e o homem, sabe, assim, se sentir a presença do dia do casamento e o amor Voltar. voltar. Sim. Você Caramba. acredita Ou nisso? você Forte, né? reiniciar, né? Aquele momento. Já vi isso Acredito. batendo muitas pessoas. Aham. Então, Sim. assim, a gente sabe o quanto a foto mexe emocionalmente com o outro. É o Sim. momento, né? Então, aí eu acho assim, tudo tem o ônus e o bônus, né? O ônus da nossa geração é como é que fala? Espetacularização da religião. Aí eu quero filmar a entidade chegando porque eu gosto da minha entidade, porque é um momento forte, isso e aquilo, ou porque quero transformar em um show. Tem a galera que transforma em show. Não sou eu aqui juíza de falar muito esse quer e esse complicado. não quer. É uma linha bem tênue, né? Eu já vi entidade E tem fazer pose pra foto. Aí, então, enfim. Cada casa é uma casa, né? Mas o bônus é o quê? É ter o registro. Sim. É ter o registro. Eu quero mostrar de quando eu era IAU para meus filhos, eu não consigo. Sim. Mas eu super entendo que era uma questão Era o momento. da época, Era o ok. Mas, e aí o bônus do ônus, o ônus do bônus, no caso, que é o quê? A galera que se passa por... Qualquer um pode virar e falar, eu sou pai de santo. E aí tem como provar que é ou que não é. Porque tem o pessoal que diz que é uma coisa que não é. Tem algumas casas que até pedem a comprovação do Então, Da foto. Tipo essa foto de Iaú. Eu Qual foi gostaria o ano da foto? Tem fotos de Eu Iaô que gostaria ele de vai poder ter o mostrar. ano atrás. Sim. Justamente por conta dessa época. Eu gostaria de poder mostrar para meus filhos Por amor. por amor, Mas tem a galera que não tem como comprovar que fez santo. E aí, não conhece essa família de onde veio. Que família, da onde? A gente conhece muito Então, gente assim, é até uma prova, né? É até uma uma prova. prova. E o que diferencia
diferencia o fotógrafo comum de um fotógrafo de terreiro? Experiência, vivência. Eu acredito que a pessoa que fotografa a ancestralidade, ela não pode ser alguém de fora. Eu não concordo que o olhar da pessoa de fora vai ser o mesmo que o meu, porque não tem amor por aquilo. Eu acredito que tudo que é feito com amor é totalmente diferente. Hoje, se eu for fotografar um orixá, antes de fotografar com a lente, eu tô fotografando com os olhos, eu tô vendo ele parado, eu tô vendo o que ele faz com o pé, o que ele faz com a mão. Eu falo, nossa, aquilo é lindo, eu vou fotografar porque aquilo é lindo. Ou a paramenta dele assim na mão, linda. Eu vou sentir amor antes de fotografar. Eu vou sentir o orixá antes mesmo da minha lente fotografar. E a pessoa que está de fora, ele é um fotógrafo comum, não desvalorizando, mas ele não vai ter aquele sentimento. O sentimento, ele vai fazer exatamente o que você falou. Voltar naquele dia e sentir o que a pessoa sentiu na pele. É a fotografia. Agora, o fotógrafo, ele vai tirar fotos lindas? Vai. Mas ele não vai ter sentimento. A foto dele vai ter coerência, profissionalismo, mas não vai ter amor e sentimento. É verdade. Você acredita que a imagem pode ajudar a combater o preconceito religioso? Com certeza. A ideia de você fotografar as redes, de você fotografar um terreiro, você gravar um terreiro, não é somente seu trabalho. Você está fazendo a sua religião ficar conhecida. Você está fazendo a pessoa que olha a sua religião com outros olhos entender que ali existe amor, que ali existe família, que ali existe muitas coisas, mas existe orixá. Existe amor, existe compaixão. Então, quando a gente fotografa o axé, nós estamos fotografando a nossa ancestralidade. E quanto mais a gente mostra a nossa ancestralidade, melhor é pra gente. Menos preconceito, menos buzinada que a gente vai ganhar na rua, menos jogada de água, o vizinho olhando pra gente de cara feia. Então, hoje, uma das pautas que eu vou trazer pro Douré é Olhos de Axé. É documentário que eu vou fazer no terreiro, mas é totalmente diferente de você contar a sua história. Olhos de Axé é você contar sobre o momento do seu terreiro, sobre você mostrar como você chegou ali. Então, isso também faz a gente combater a intolerância religiosa. Que lindo. Tem gente perguntando aqui, não assistiu o início do programa, porque você falou logo no início sobre a Douré. Qual o significado e se ele é especial para você? A Douré, ela é muito especial. A Douré é o que movimenta a minha vida, é o que movimenta meu financeiro, é o que me dá paz, alegria. Como eu disse antes e você não acompanhou, a Douré, ela não veio de um propósito, tá? Ela não veio de, nossa, daqui a 2 anos eu vou fazer uma marca e essa marca vai viralizar. Quem dera fosse, mas não foi assim. Como toda pessoa de axé, a gente tem um momento árduo, a gente tem um momento de entender e a gente tem a bonificação de orixá na nossa vida. Quando eu fiz a Douré, foi num dia que eu tava muito mal comigo mesma. Todo mundo tem esses dias, mas naquele dia eu tava buscando em mim Quando eu me encontrei, quando eu comecei a desenhar, eu mesmo fiz a logomarca, eu comecei a desenhar no papel, comecei a tentar entender o que ia sair dali. E foi quando eu virei pra mim e falei, eu vou entregar essa marca pra Logoendé. Eu vou dar essa marca em nome dele, por ele. E eu vou sentir o amor dele, a compaixão dele, a prosperidade dele em minha vida. E foi quando a Douré surgiu, quando a Douré me trouxe ótimos clientes, como tem trazido, é ótimo pra mim, é ótimo pra marca, mas a Douré é a realização de um sonho que eu nunca achei que eu ia ter. Talvez se eu tivesse sonhado a Douré, eu não tinha chegado onde eu estou. Que lindo, né? A Douré é muito importante, muito. Né? E tem um nome forte, ele tem algum significado? Dourado, que é dourado de Logoendé. Que lindo, né? E aí o audiovisual pra pessoa entender que é uma marca de audiovisual. Agora eu vou patentear ela em meu nome. Isso. Logo mais vem aí. Pra não ter nenhuma cópia, né? Porque às vezes a pessoa copia por nome achar bonito. Mas aquilo pra mim é uma marca, de fato. É um presente de orixá, é um presente de Logoendé. Porque antes mesmo de eu chegar a fazer a marca, eu voltei pro Rio de Janeiro com o propósito de algo que eu achei que fosse maior. E não foi. O orixá falou que eu tinha que estar aqui. Foi de fato algo que o orixá mandou, que Exu mandou, que Logoendé mandou, e eu não achei que fosse ser pra esse momento da minha vida. Eu já fotografava, mas eu tinha um emprego privado, onde eu tinha possibilidade muito maior dentro daquela empresa. E aí o orixá falou assim, não,
Não foi pra isso que você veio ao Rio de Janeiro. E aí você tem conta, você tem aluguel, você tem filho, e você pensa assim, e agora? O que eu faço da minha vida? O que eu faço? Eu saio? E aí tudo aconteceu pra findar a empresa privada comigo, e eu falei assim, se é isso que o Orixá quer, eu vou caminhar. Eu nunca tive esse problema de bater o pé e falar assim, eu não vou fazer. Se o Orixá tá me dando o caminho, eu vou caminhar. E o que for lá na frente, é eu e o Orixá. Axé, que assim seja, assim será, né? Axé. Que sentimento você quer despertar nas pessoas quando elas veem o seu trabalho? Então, cumplicidade, amor, harmonia. Você pode sim ter um vídeo desse, você pode sim chegar a esse nível, você pode sim tudo. O que eu tenho visto muito na Douré é que tem pessoas que criam vídeos e fotos para competir com um amigo. Amigo que eu digo assim, rivalidade de pai e de mãe de santo. E não é isso. Todo mundo pode ter uma fotografia, todo mundo pode ter um vídeo. Então, o que eu quero trazer é a paz. Que a nossa religião entenda que o seu antes ou após, ele é da mesma religião que você. Ele tem o mesmo afeto que você. Ele vai chegar no mesmo caminho que você. Ah, não, Jane, mas cada um tem o seu. Sim, mas a ideia sobre religião, sobre matriz africana, sobre Umbanda é a mesma. Então vamos nos unir. A ideia de você gravar, de você fotografar, de você ir em eventos para falar sobre livros dos seus amigos, é sobre isso, é sobre união. É sempre sobre orixá, não sobre pessoa. É sempre sobre o que você não consegue ver ao invés do físico. Eu recebi muita pergunta quando eu comecei o programa com Axé. Qual era o sentido? Não, você está promovendo as pessoas. Eu falei, mas é isso. É você dar voz. As pessoas não conseguem acreditar que alguém queira dar voz ao outro. Ontem mesmo a gente fez investimento, foi lá para a UERJ, teve o custo, mas a gente foi para quê? Para promover o evento de outra pessoa. E é a nossa religião. Sabe? Por que a gente não vai se unir? A gente ficou até triste, porque estava muito vazio. Um evento maravilhoso, com muita informação. Muito legal mesmo. E, infelizmente... É porque hoje, infelizmente, as pessoas buscam no TikTok, né? Ah, eu quero saber sobre algo, eu vou lá no TikTok, vai ter uma fulaninha que vai me contar uma história mentirosa, eu vou acreditar e vou seguir pra minha vida. E ao invés de você ir realmente em momentos, também, né? em festivais, e você sentir a sua matriz, você ver o quanto é lindo, o quanto aquele festival é importante, o quanto pra chegar, a gente aqui hoje tá falando sobre ancestralidade, muitos nossos morreram. Muitos nossos apanharam, muitos nossos não chegaram aqui para contar essa história. E hoje a gente tem em média aqui nessa mesa, no máximo 50 anos. E a gente pode contar. A gente pode contar com segurança de sair daquela porta e a gente não morrer. E os nossos não tiveram. Então a gente tem que entender esse momento. O Ecoaxé é um programa incrível. Eu acompanho o Ecoaxé antes mesmo de conhecer a Hélida. Eu conheci ela num evento religioso, né, numa umbanda festiva, e aquilo trouxe pra gente uma amizade além de religião. Então hoje, se eu tô falando do Ecoaxé e a Hélida tá falando da Douré, é uma amizade que você constrói. Então pra que eu vou falar sobre Ecoaxé mal e ela vai falar mal da Douré? Se a gente pode se unir e aquilo ser benéfico pra gente, sobre religião falando. Sim, é isso. E promover um ou outro também, trazer trabalho, não oportunidade, que é muito legal, indicar o serviço do, né? Com certeza. O trabalho, isso é muito bom mesmo. E você, mãe, empreendedora e mulher de axé, quais são os maiores desafios dessa caminhada? Tudo. E a mãe estava falando sobre isso. A gente está falando isso agora. Tudo. É muito difícil. Quando a gente sai de uma empresa privada e a gente começa a trabalhar com empreendedorismo, a gente sabe que a gente muitas das vezes não tem tempo. A gente tem filho, então a gente tem que diluir o máximo a nossa vida entre ser esposa, ser mãe, ser empreendedora, ter que criar conteúdo, porque às vezes é muito mais fácil eu criar 5 conteúdos pra você do que criar um pra mim. Sim. A gente se mata por isso. Eu fico, caramba, como que eu vou criar pra Hélida? Eu tenho 50 mil ideias. Eu chego pra mim, amanhã eu faço. Ah, não, eu vou fazer isso, amanhã eu faço. Esse amanhã não chega, gente. É uma coisa tão difícil criar conteúdo pra gente mesmo. É muito difícil. E aí você fica no meio de casa,
casamento, filho. A Pérola tá numa fase de 3 anos, galera. Que é um abraço. É 3 anos precisa de abraço, gente. Abraço e é o tempo inteiro evitando que ela se mate, que ela caia da escada, que ela rasgue a cara na grelha. Esses dias a gente tava em São Paulo, tinha mais de 5 pessoas numa sala. E a Pérola conseguiu achar uma grelha na casa de uma amiga e cortar aqui. É muito perigoso. A gente não pode piscar. E aí isso é muito cansativo. E se você pisca, é cansativo. Aí você para o trabalho, você para o serviço. E pra mim é maravilhoso estar numa terça-feira e poder trabalhar comigo e poder estar com a minha família, estar com a minha esposa, estar com a minha filha, mas ao mesmo tempo aquilo é muito difícil. É muito difícil você acordar, você ter uma rotina e você envolver tudo isso na sua rotina, mas não tem nada mais gratificante. Eu acho que antes da Pérola nascer, eu ia fazer uma prova da polícia, eu falei assim, seja o que o Orixá quiser. Eu tenho muito medo de sair e não voltar pra minha filha. E eu não fiz aquela prova porque eu entendi que não era meu momento. Pode ser daqui uns 15 anos, não sei. Mas naquele momento não era o meu momento. E quando foi passando a gravidez, eu tive ela, passou 1, passou 2, eu fui entender que não tem nada melhor do que você trabalhar e estar com a sua família. Sim, verdade. É desafiador, mas não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Que loucura, né? Porque você passa 8 horas, 12 horas num trabalho privado e você vê seus filhos dormindo. Você não vê a criança crescendo. Você não sabe quanto ela calça, você não vê a sua filha evoluindo, falando. E a Pérola, ela é fruto de Orixá totalmente na minha vida. A Pérola foi algo que Oxum me deu, e deu mesmo, porque foi uma gravidez muito complicada. E toda vez que eu olho pra ela, eu lembro do período que eu passei da minha gravidez, eu lembro do quanto foi árduo, de quanta manifestação religiosa precisou existir na minha vida. E, na verdade, quando eu fui ter ela, eu tinha a sensação e tinha assinado no papel que ou era eu ou era ela. E Oxum me disse que ia trazer ela e ela trouxe. Tanto que o nome dela é Pérola por conta de uma herê. Eu falei pra ela que se ela viesse com saúde, que se de fato fosse uma menina, porque eu perdi um menino estando grávida da Pérola. Eu não sabia que eu tava grávida de gêmeos, de bolsas separadas. E aí a herê falou, não, é uma menina que ficou e ela vai ser Pérola. Eu falei, então, se ela realmente for uma menina e ela vier com saúde, ela vai ser Pérola. Eu entrei naquele parto assinando um termo de consciência que era eu ou era ela, e saí viva, eu, ela, Pérola. E hoje, graças a Deus, graças ao Xoguian, Orixá, ela tá viva. Axé, que linda história. Muito lindo. Que linda história. Já teve momentos de dúvida? O que te manteve firme? A fé, a ancestralidade, os meus... minhas entidades, Malandrinho nunca soltou minha mão, Maria Padilha muito menos, e quando eles falam pra mim que eu vou ser muito maior do que eu sou, eu entendo hoje, porque hoje eu consigo me enxergar dessa forma. Quando nós estamos caídos, a gente não consegue enxergar a nossa potência, quanto nós somos grandes. E hoje, conversando, tem mais ou menos uns 3 dias conversando com a minha Orixá, ela falou, ser empreendedor não é pra qualquer um. Ou você nasce com aquilo, ou você se torna aquilo, ou você desiste. Então eu não tenho essa opção de desistir, eu não tenho essa opção de voltar atrás. Como eu disse há um tempo atrás, eu queimei o meu barco comigo dentro para me fazer nadar. Então a gente tem que nadar. Ou é. Não tem opção de voltar atrás, eu sou essa mulher. Não tem essa opção de, se eu voltar atrás, eu vou voltar para onde? Não existe onde eu voltar. Que conselho você daria para outras mulheres de terreiro que querem empreender? Como eu disse para a Sarinha agora há pouco tempo, eu disse para outros ouvintes, vá com medo, vai sem medo, vai tremendo, comece a se gravar. Mas eu quero gravar outra pessoa, comece a se gravar, comece a entender sobre time, estuda sobre tempo, sobre quantos segundos você precisa para fazer um time perfeito, veja vídeos de outras pessoas, entenda sobre o axé, entende sobre o que momento viraliza. É isso. O medo, ele vai te fazer sim chegar lá, mas só depende de você. Axé. O que é o axé para você? Tudo. Como eu disse agora há pouco, todas as vezes que eu me sinto perdida e me senti perdida, eu tive uma mão ancestral e falou assim, vá.
ou não, aqui não é seu caminho, não, aqui é o seu caminho. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito a ancestralidade, porque não faz sentido eu procurar saber e não seguir aquilo. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir o que amacia nossos ouvidos e não é isso. A gente tem que ouvir sobre o que dói também, porque o que dói ensina e o que amacia nossos ouvidos não ensina normalmente. Então, aquilo que o Orixá fala pra mim é lei. Axé. Meu irmão, você quer fazer mais alguma pergunta pra Jane? Tem alguma, Sarinha? Quer, Sarinha, fazer alguma pergunta? A gente está chegando ao final do nosso programa. Quero que você também fale, depois de responder a pergunta delas, falar sobre o seu canal, deixar seus contatos para quem quiser entrar em contato para poder contratar a Doré, seu serviço, a sua assessoria, né, que é muito importante, né? Muito importante. Acho que, pergunta, eu e a Laura, a gente tenta muitas opções. Ela tem humor mesmo, assim, de ser coisa extrovertida. Sim, e aí eu já não tenho essa visão de humor. Aí como é pra fazer um vídeo assim, eu deixo nas mãos dela, porque ela sabe, mas ela tem, tipo, o vídeo da Júlia. Foi a minha primeira vez vendo alguém sendo suspensa, então, tipo, eu conheço a Júlia, foi muito emocionante pra mim, mas eu ficava sem entender, eu ficava, gente, por que estão botando ela na cadeira, o que tá acontecendo? Ah, então, porque ela também é nova na religião. Sim, e aí a mãe falou assim, Sarinha, edita e me manda. Quando ela postou, viralizou, a gente ficou, meu Deus! A gente tentou ver se com a Tia Beth também seria a mesma coisa, mas na Umbanda não teve tanta clamação, assim, não foi tão É porque é diferente, né? A gente sabe que ser suspensa por um orixá é algo que vai além do nosso querer, além do que a gente imagina para aquele momento. E foi um momento único. É um momento que o orixá não avisa, o orixá não vai deixar escrito um Nossa, script. e ela chorava tanto, e é isso que toca é as pessoas. Né? Você pegar os comentários das pessoas, a grande maioria diequedes falando, meu Deus, eu lembro do momento, eu lembro do até meu momento. hoje, quando eu fui suspensa, eu lembro daquele a emoção. sentimento. E o vídeo, ele traz isso, né? As pessoas que olham não é só pra achar bonito o seu trabalho, mas é pra lembrar aquilo que você já passou. Agora mesmo eu tenho uns 7 anos pra poder gravar, e eu sei que aquele momento do IG, ele vai trazer para aquelas outras pessoas que já tomaram lá atrás e falar assim, eu tive aquela sensação, eu sentei naquela cadeira, o orixá passou quando aconteceu tal coisa. Então é um momento de você gerar aquele entretenimento dos seus irmãos de religião. É a memória que traz o sentimento de volta, igual a Maília estava falando do álbum de e casamento. Ele é totalmente importante. Para você que está começando agora e vai além, tá? Eu acredito que você vai ficar muito grande. Só depende de você, de estudar um pouco mais, de entender um pouco mais, de viver, de entender, de sentir a cada momento. Grave se entender, grave entendendo, porque você vai sentar do lado do seu maior e você vai falar assim, olha, que momento é esse? Aí a sua mãe vai te explicar, aconteceu isso é de suma importância. E vai aprender também, E vai aprender. Né? Daqui a pouco é você contando essa história. Daqui a pouco é você contando sua história através da sua lente, da sua câmera. Então, planeje o maior para sua vida, que o orixá com certeza ele dá, porque a gente está plantando e é para colher. Então, quando a gente fala sobre alguns momentos na Umbanda e alguns momentos no Candomblé, eles são distintos. Na Umbanda ele vai ter gatilhos que acontecem na Umbanda que viraliza e gatilhos dentro do Candomblé que ele vai viralizar. Então você precisa estudar um pouquinho sobre esses dois para você poder entender essa balança. E qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, eu não tenho horário, pode mandar no WhatsApp, no Instagram, o que eu puder auxiliar, eu tô aqui, viu? Legal, viu, gente? Obrigada. Olha, eu quero muito agradecer a você, muito obrigada pelo seu olhar, pelo ensinamento que você nos passou hoje, foi, né, muito forte. De informação. Eu tenho hoje um outro olhar de verdade a respeito de tudo que a gente falou sobre aqui. Espero que os nossos ouvintes também tenham entendido a importância da fotografia, dos vídeos, de quanto isso é importante até para nossa religião também, para ter um acervo, né, ter guardado essas informações. Sim. Muito obrigada pelo seu compromisso com a Axé, pela sua verdade. E eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Para quem está te ouvindo, para nós também, para que a gente possa encontrar a sua página, qual é seu arroba, qual é seu telefone, pode ficar à vontade. Tá bom, o meu telefone ele é o 21 970 96 1464 do meu WhatsApp. Para me encontrar, ele vai estar lá Janizinha com Z, _7, ou Adouré, que é @Adouré Audiovisual. Tanto esses 3 locais, pode me mandar mensagem que eu respondo, para solicitar também orçamento
qualquer um dos 3 eu respondo. E é isso, que o axé, eles nos movimente, eles nos faça conhecer cada vez mais pessoas interessadas em tornar o nosso mundo melhor, a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade melhor. Axé. Obrigada a você, Hélida, obrigada Ecoaxé, obrigada mãe Luana pela conversa, pelo bate-papo, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Axé. Axé. Existe algum projeto para o futuro, além do Olhar do Sagrado? É Olhar do Sagrado, né? Olhar de Axé. Olhar de Axé? Tem o Olhar de Axé que está por vir, e se Deus quiser, o Orixá permitir, até o ano que vem a gente já está com o estúdio da Douré. Ai, Axé, e vai estar em nome de Orixá, Axé. em nome de Exu. Muito obrigada. Que conversa necessária, né, mãe Luana? Adorei. O que a senhora quer falar para encerrar o nosso programa? Eu quero falar isso então, né? Vamos registrar tudo, porque Registre. a história, ela é base para o futuro. E ela é o que caminha, né? É o que faz um bebê hoje nascer e entender que amanhã ele é alguém dentro da religião, ele é alguém dentro do axé e que em tudo nós se amamos. É isso. Axé, mãe Luana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Está sendo ótimo compartilhar com a senhora esses momentos. Obrigada. Tem enriquecido muito o nosso programa. Eu que agradeço, de verdade. Muito bem-vinda. Sara, muito obrigada pela sua participação, por brilhantar aqui a nossa tarde com esse dourado lindo. Muito obrigada. Que conversa necessária. Hoje a gente não falou só de fotografia, a gente falou de memória, falou de resistência, falou de continuidade, porque enquanto houver quem registre com verdade, nossa história não se apaga. Nunca. Muito obrigada, Jane, muito obrigada, Douré, muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, obrigada a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil, a Luciana. Muito axé para todos nós, que nossa mãe Oiá, pai Loguedé, mãe Iemanjá abençoe todos vocês, mãe Oxum, né? Axé. E que tenhamos uma semana abençoada. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Talvez possa ser que tenha alguma modificação no nosso horário, mas vai estar informando lá no canal da Rádio Tropical Web Brasil, no programa Ecoaxé, tá bom? Um grande beijo, que minha mãe Oiá abençoe a todos. E essa foi a programação de hoje. Não perca a quinta-feira que vem. Axé, boa tarde. Tchau. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.